Vamos acompanhar aqui. Haddad sobre reforma tributária. Parecia impossível e valeu lutar. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, usou as redes sociais para comemorar a aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados. Texto aí do Fábio Matos. Vamos entender direitinho o que o Haddadão falou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. O projeto, prioridade da pauta econômica neste primeiro ano do governo, passou em 2 turnos em votações realizadas na noite de quinta-feira e agora será encaminhado ao Senado. Em uma mensagem publicada em sua conta oficial no Twitter, Haddad escreveu que parecia impossível imaginar uma reforma tributária aprovada no Brasil. O Congresso discutiu o assunto havia mais de 3 décadas. Depois de décadas, aprovamos uma reforma tributária democraticamente, parecia impossível, mas valeu lutar, escreveu o ministro da Fazenda. Foi muito importante, gente, foi muito importante essa vitória, é uma vitória do povo brasileiro, é uma vitória que realmente nos engrandece como nação. E de uma certa forma vinga, né, gente, porque o Haddad sofreu muito com aquela derrota do Bolsonaro de 2018 e ao João Dória aqui em São Paulo, mas está se provando um ministro competente, um ministro esforçado, um ministro que lida com as contradições da economia. Infelizmente, nós vivemos numa base muito neoliberal da economia. Ele está fazendo o trabalho possível e está pensando no povo que passa fome nesse país. Em uma votação histórica e com placar folgado, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária em 2 turnos. A matéria, relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, recebeu 382 votos favoráveis e 118 votos contrários no primeiro turno e 375 votos favoráveis e 113 contrários no segundo. No Senado, o texto deve ser apreciado apenas no segundo semestre, após o recesso parlamentar. Se não houver alterações feitas pelos senadores, o texto será promulgado. Caso haja mudanças em trechos da PEC, ela deverá retornar à Câmara. Em entrevista ao SBT, como registrou Metrópolis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o trabalho de articulação de Haddad para aprovação do projeto. Ele está jogando de forma extraordinária, tendo muita paciência, conversando com as pessoas, fazendo as negociações necessárias, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está apoiando o Fernando Haddad, né, gente? Agora eu vou ser polêmico. Um dos maiores cabos eleitorais aí do Haddad nessa articulação que une gente sensata da direita, a centro-esquerda e a esquerda. Deputado Glauber denunciou sobre isso do Agrotóxicos na Lista ontem. Entendi. Eu vi que o Glauber ele falou que por ele deveria haver mais discussões, então ele estava marcando posição, votando pela abstenção. Olha aí, o José Wilson deu notícias lá do que aconteceu aqui, ó. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu ler aqui os chats dele. Comigo sim, Luiz Giglione. Foi às 5 ruas, tem chovido muito por aqui. Sou de Paulista, do bairro de Janga, Pernambuco. O prédio é tipo caixão, sim. Teve vítimas e o corpo de bombeiro já está indo para lá. Assim como no ano passado, Olinda também aconteceu a mesma coisa. Tem prédio tipo caixão que está em guerra judicial por 30 anos contra a Caixa e os prédios ficam sendo ocupados, mesmo condenados. Desabou um prédio em Olinda. Que triste, meu caro. Se tiver link de notícias gente, mandem orações aí, porque parece que há mortos lá. A gente vai cobrir isso também, viu, José? Conta conosco, você que é membro aqui do nosso canal. Agradecer muito a sua ajuda e pelas informações que você nos coloca aqui. Quem é que está apoiando o Haddad, gente? Vamos ser direto e reto. É a principal colunista do Grupo Globo. Olha ela, vamos ver aqui a coluna que a Miriam Leitão escreveu sobre o Fernando Haddad e a reforma da tributária. A maior reforma econômica em 3 décadas começa com força. No segundo turno, acabou dando 375 votos favoráveis a favor da reforma tributária, que havia recebido 382 votos no primeiro. Vamos ler. Eram 2 da manhã quando o segundo turno acabou dando 375 votos a favor da reforma tributária, que havia recebido 382 votos no primeiro turno. A reforma tributária, adiada por 3 décadas, teve na Câmara 74 votos a mais do que o necessário no primeiro turno e 67 votos a mais no segundo. Unificou a base parlamentar, atraiu partidos de direita e teve até votos do PL.
onde havia mobilização extremista de direita de Jair Bolsonaro para o voto contra. Mas esse é só o começo, porque para mudar a estrutura tributária de um país tão velho é preciso muito mais. Há leis complementares, há votações no Senado para confirmar o que foi aprovado na Câmara. Há a implementação, que é o mais urgente, há também outras etapas das mudanças dos impostos. Foi uma vitória expressiva e esta sexta tem muita gente na lista dos vitoriosos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que passou o pão que o diabo amassou porque resolveu encarar o presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O economista Bernard App, que formulou as ideias centrais e luta por elas consistentemente e hoje é o secretário especial de reforma tributária. O deputado Baleia Rossi, que tinha sido derrotado pelo Lira na presidência da Câmara, que apresentou a emenda em 2019. O governador Tarcísio Gomes de Freitas também é vencedor por ter saído da posição de contrário e entrado no trem da reforma em tempo. A economia começará a mudar devagar, porque só no fim desse governo será o primeiro teste dos novos impostos sobre o valor agregado e eles serão implantados aos poucos até 2032. Não poderia ser diferente. Mas entre as qualidades do que foi aprovado está a simplificação, a migração para um modelo vencedor no mundo, o aumento da produtividade, pensar uma saída para a Zona Franca de Manaus e o começo de aumento de mais justiça tributária. É tímido esse último ponto, mas cobrar IPVA de jatinho e iate tem importância simbólica. Eu não acho tímido não, viu, Miriam? Eu acho que tem que mudar isso aí. E tem que taxar mais, na verdade. Muitos problemas aparecerão na hora da implantação, o que é natural, mas essa travessia do bloqueio e veto a qualquer reforma para aprovação de ontem foi, como tem sido dito, histórica. Pode-se dizer que na sexta que hoje começou a maior reforma econômica em 3 décadas. É importante dizer que, ainda que a reforma não deve ter problema em passar no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um reformista e deve dar prioridade ao texto no segundo semestre. Só faltou dizer, né, Miriam, a palavrinha mágica. Quem foi responsável pela maior reforma econômica em 3 décadas? Foi o PT, né, Miriam? Foi o PT, né? A gente não esqueceu do seu apoio para Lava Jato, não. Aquela vergonha. Mas, enfim, fez uma entrevista aí de fôlego na Globo News com o Haddad. E bom texto. Eu gosto dos textos da Miriam Leitão, apesar de discordar politicamente dela. Ela escreve muito bem.